100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix, 7h01. Muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 2 de outubro de 2019 e vamos aos destaques do programa. IFE, UFE e UENF aderem à paralisação nacional da educação nesta quarta e quinta. Produção industrial cresce 0,8% e tem melhor agosto desde 2014. INSS suspende mais de 250 mil benefícios e anuncia novo pente fino. Salário mínimo e aposentadorias devem sofrer reajustes de 4,2%. Consórcio Intermunicipal do Norte e Noroeste ganha mais uma cidade. Faetec publica no início desse mês edital para concurso público. Dólar comercial operou com ligeira alta de mais 0,17% ao dia, fechando a R$ 4,16. Arroba do boi gordo negociada a R$ 152 à vista no estado do Rio. Saca de açúcar cristal 50 quilos com alta de 1,21% ao dia, cotada a R$ 63,76. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mande uma mensagem para o WhatsApp da Mix Campos, a reportagem 997971007 no ar. Mix Notícias. Mix Notícias. Temperatura no momento 20 graus e máxima podendo chegar a 29. Tempo parcialmente nublado, mas sem previsão de chuvas. E o dia tende a ser mais quente que foi o dia de ontem. E vamos ao trânsito. Saldanha Marinho com fluxo tranquilo em grande parte de sua extensão, ficando mais intenso próximo aos semáforos, mas sem retenções. Na saída da Campos Farol, no início da 28 de março, a movimentação é moderada para intensa no sentido centro, seguindo da mesma forma em pontos alternados ao longo da avenida. Movimentação tranquila na rotatória próxima ao Shopping Estrada. No trecho que vai até o Hospital Ferreira Machado, observamos pontos com fluxo maior, mas sem retenções. Na Beira Valão, o fluxo está moderado para intenso, com maior movimentação nas imediações do Mercado Municipal e descida da Ponte Leonel Brizola, mas o trânsito flui sem lentidão. Na Formosa, a movimentação já começa a ficar maior próximo à saída para a Beira Valão, devido à descida de alunos em uma escola neste trecho da via. Na BR-101, no sentido Niterói, há lentidão do quilômetro 312 ao quilômetro 313 por excesso de veículos e do quilômetro 318 ao quilômetro 322 devido ao fluxo intenso de veículos em direção à Ponte Rio-Niterói. O tráfego é normal no sentido Espírito Santo. Juntos o melhor Mix. Mix! Servidores do IFE, Campus Centro, da UFE e da UENF aderiram à paralisação nacional pela educação marcada para hoje e amanhã. Nessas 48 horas serão realizadas atividades conjuntas de cunho artístico-cultural, de divulgação científica e de mobilização das categorias da educação da região, envolvendo estudantes e trabalhadores. Vai acontecer hoje a primeira edição da UFE Campus Faz, que será em Ururaí, e um ato no Pelourinho, no centro de Campos, amanhã. Depois de 3 meses em queda, a produção industrial brasileira cresceu 0,8% em agosto, na comparação com julho, segundo divulgou nesta terça-feira o IBGE. Trata-se do melhor resultado para meses de agosto desde 2014, quando a alta foi de 0,9%. Mix Notícias. Mais de 250 mil benefícios com indícios de fraude ou outras irregularidades foram suspensos ou cancelados pelo INSS nos últimos dias em todo o país. Resultado de operação Pente Fino, iniciada em julho. Uma nova investida está programada para este mês. O anúncio foi feito pelo órgão na última sexta-feira e confirmado na tarde de ontem. O salário mínimo e as aposentadorias do INSS devem sofrer reajustes de 4,2% em 2020. A expectativa leva em conta a Lei de Diretrizes Orçamentárias apresentada pelo ministro da Economia. Com isso, o salário passaria de R$ 998 para R$ 1.040, mediante o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O município de Italva é o mais novo integrante do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense, se unindo a Campos dos Goitacazes, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Quissamã, São Fidélis e São Francisco de Itabapoana. O objetivo da associação é buscar de forma integrada a captação de recursos junto ao governo federal. Já estão em andamento 32 projetos em diversos setores. Com oferta de 209 vagas para cargos de nível técnico médio superior, a Faetec está anunciando um novo concurso público para professores da rede. O edital deve ser publicado no início desse mês. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação explica que a Faetec não realizava concurso público desde 2010. Mix Notícias.
A idade chega para todos e com ela novas dificuldades surgirão. A constatação é sugerida como ponto de reflexão pela ONU para marcar a Semana Internacional do Idoso, cujo dia foi comemorado ontem. Mas especialistas consultados são mais otimistas e garantem que é possível envelhecer com qualidade de vida. Para tanto, o papel da família é considerado fundamental. A Fundação Mundial de Saúde alerta que doenças relacionadas ao fumo matam mais de 5 milhões de pessoas no mundo, sendo cerca de 200 mil no Brasil. O quadro leva o Ministério da Saúde a orientar que quem fuma tem o risco maior de desenvolver câncer de pulmão, bronquite, enfisema pulmonar, infarto e de sofrer um derrame cerebral. A melhor prevenção sugerida é não fumar. As desonerações sobre a folha de pagamento continuam sendo tratadas com grande interesse na Câmara dos Deputados. Ontem, o assunto foi debatido em audiência pública, quando foram analisados todos os subsídios concedidos pela União, entre eles benefícios financeiros, creditícios e tributários. Resumindo compromissos com a população fluminense para os próximos 4 anos, o Plano Plurianual 2020-2023 do Estado do Rio define 57 programas, sendo 50 somente do Executivo. Segundo a Secretaria de Estado da Casa Civil, o perfil sofreu mudanças, ficando mais objetivo e com maior efetividade. Mix Notícias. O Senado aprovou em primeiro turno na noite desta terça-feira o texto base da proposta de emenda à Constituição, a PEC da reforma da Previdência, por 56 votos a 19. Governistas não conseguiram impedir ontem a aprovação pelo plenário do Senado de um destaque, uma proposta de mudança no texto que reduz em 76,4 bilhões de reais a economia em 10 anos com a reforma da Previdência, segundo o cálculo da equipe econômica do governo. Juntos o melhor mix. Mix! O STF deve terminar nesta quarta-feira o julgamento da tese que pode levar à anulação de sentenças da Operação Lava Jato e de outros processos criminais no país. Na semana passada, o tribunal já formou maioria a favor da tese de que réus delatados devem apresentar as alegações finais depois dos réus delatores. A Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro tenta prender nesta quarta-feira 14 pessoas. A Operação Armadeira mira um esquema de extorsão dentro da Receita Federal. A própria Receita e a Polícia Federal mobilizaram 32 equipes. Mix Notícias. Uma confusão de motoristas de vans encerrou mais cedo a sessão da Câmara Municipal de Campos nesta terça-feira. Durante a palavra livre dos vereadores, alguns permissionários correram para tentar falar com um vereador que teve seu discurso interrompido. O bate-boca se intensificou e o presidente da casa decidiu dar fim à sessão. A Secretaria Municipal de Saúde foi informada pelo Ministério da Saúde sobre a indisponibilidade na distribuição da vacina pentavalente na rede de serviços do SUS. O processo de aquisição e entrega de vacinas no Brasil é feito exclusivamente pelo governo federal. O problema já afeta o serviço em Campos, assim como em outras cidades do país. A Alerj vai ajudar na reconstrução do Museu Nacional, com cerca de 20 milhões de reais que devem ser destinados ao telhado e à fachada do Palácio Paço de São Cristóvão. Um incêndio ocorrido em 2 de setembro do ano passado destruiu parte do acervo do museu e causou o desabamento das lajes do prédio histórico. O Comando Conjunto Norte, uma das frentes da Operação Verde Brasil, realizou 134 operações durante o primeiro mês na Amazônia Legal. Essas ações resultaram em 6,3 milhões em multas aplicadas, além da apreensão de 3.741 metros cúbicos de madeira. Mix Notícias. O Brasil apresentou superávit comercial de 2,246 bilhões de dólares em setembro, o menor resultado para o mês desde 2014, informou ontem a Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia. E vamos às cotações. Dólar comercial operou em ligeira alta de mais 0,17% ao dia, fechando a R$ 4,16. Fonte Valor Econômico. Arroba do Boi Gordo negociada a R$ 152 à vista no estado do Rio. Fonte Scott Consultoria. E a saca de açúcar cristal 50 quilos com alta de 1,21%, cotada a R$ 63,76. Fonte CPE Exalc. O governador Wilson Witzel disse ontem que a privatização de parte da SEDAI vai permitir acelerar os investimentos em saneamento básico na região metropolitana da capital. Segundo o governador, seria possível injetar 10 bilhões de reais em investimentos nos 3 anos seguintes à privatização.
O governo apresentou uma medida provisória com uma série de medidas ligadas ao crédito e financiamento de dívidas de produtores rurais. As iniciativas envolvem a ampliação do volume de créditos disponíveis para o agronegócio, facilitar o financiamento por meio de um fundo solidário para renegociação de dívidas e para construção de armazéns. Mix Notícias. Um dia após ser nomeada pelo Congresso para substituir Martim Vizcarra na presidência do Peru, Mercedes Araoz renunciou na noite de ontem. A decisão favorece o presidente Vizcarra. A Mega Sena sorteia hoje, quarta-feira, o prêmio estimado em R$3 milhões. As 6 dezenas do concurso 2194 serão sorteadas a partir das 8 da noite no Espaço Loterias Caixa, localizado no terminal rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo. Juntos o melhor mix. Vamos às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A equipe Mix de reportagem Sua Honda está aqui na Avenida Carmen Carneiro, onde nós fizemos todo o percurso da Carmen Carneiro aqui em Guarulhos. E a gente nota aqui o seguinte: a única coisa que foi herdada aqui da Águas do Paraíba é o desnivelamento da pista, né? Afinal de contas fica uma colcha de retalhos. E o incrível que pode parecer, quem achar aqui um bueiro de água pluvial, a gente dá um prêmio, porque não tem em toda a extensão da via para onde a água da chuva escorre, se não tem nenhum bueiro. É incrível, foi feita aí uma instalação aqui por baixo da toda a pista, deixaram o desnivelamento da pista e não tem um bueiro. Eu quero saber onde é que estão os bueiros da Avenida Carmen Carneiro. A gente volta a qualquer momento, mande uma mensagem para o WhatsApp da Mix Campos, a reportagem 99797-1007. ZYL 865, emissora integrante à rede Mix de Rádio 100.7. E agora vamos falar sobre o esporte, sobre o futebol. Pela Copa Libertadores da América, na noite de ontem, no Monumental de Núñez, o River Plate foi muito superior ao Boca Juniors e abriu boa vantagem a caminho da decisão de Santiago com placar de 2-0. A decisão entre Grêmio e Flamengo por uma vaga na final da Copa Libertadores começa na noite de hoje em Porto Alegre. As duas equipes já se enfrentaram 12 vezes em jogos eliminatórios do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e competições pela Conmebol, com 6 classificações para cada lado. Vamos à equipe Mix nas ruas. Mix Notícias. A equipe Mix de reportagem fazendo a sua ronda dos bairros. Estamos aqui no aeroporto, mais precisamente na estrada de Brejo Grande. Reclamações aqui dos moradores, inclusive um membro aqui da Associação de Moradores, dizendo o seguinte: Águas do Paraíba veio aqui há um tempo, né, para colocar água. Aqui não é cobrado esgoto, todo mundo usa fossa, mas deixaram, como sempre, o rastro, né? O rastro é o quê? Eles deterioram a pista, não vêm consertar. Inclusive, o pedaço aqui que nós estamos na estrada foi feito pelos próprios comerciantes aqui que fizeram o calçamento. Então fica mais esse registro da falta de atenção, né, da Águas do Paraíba com as suas obras aqui no Jardim Aeroporto, né, no bairro do aeroporto. Também iluminação pública, muitas ruas sem luz. E todo mundo pagando a taxa de iluminação pública na conta da Enel. Então fica a reclamação dos munícipes aqui do aeroporto, cobrando das autoridades melhorias para o bairro. 100.7. Vamos voltar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A situação dos bairros, das ruas aqui de Guarulhos, cada região que a gente passa é a mesma retórica, ou seja, Águas do Paraíba vem, faz a obra, depois deixa tudo para terminar depois e não termina. Reclamações aqui das ruas da Mota e esquina com a Rua da Vala, tem um buraco enorme aqui, além de muito lixo em toda a extensão da pista. E os retalhos da pista a gente já viu, é mal acabado. A reclamação de um morador, que eles fizeram aqui a instalação para o esgoto, fecharam e depois vão quebrar novamente o asfalto para fazer a ligação da fossa. Então, são serviços feitos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, com isso deteriorando cada vez mais o asfalto. Então, são reclamações recorrentes em quase todas as ruas aqui do bairro de Guarulhos e todos os bairros aqui de Guarulhos. Você ouviu Mix Notícias.